minhas queridas amigas, meus queridos amigos, que alegria poder estar essa noite com vocês. Eu quero saudar todos que estão aqui no chat, queridos amigos e amigas, quero dar uma boa noite a Célia Regina Gulli, quero dar uma boa noite à minha querida amiga Carmelita Potenza, a Mônica Fessi, a Kátia Pericini, a Francisca Macedo, a Rodolfo, a Lourdes, querida Lourdes, como é bom tê-la conosco, a Maria Massarioli, ao Geraldo Lucas, e vamos que vamos. Que Jesus esteja conosco porque Ele veio. Pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. São versos do poeta carioca Luiz Antônio Mileco, com o qual eu saúdo a cada um de vocês desejando um feliz ano novo. Luiz Antônio Mileco era um poeta peculiar, porque ele nasceu sem enxergar, mas a sua incapacidade de enxergar não permitiu em nenhum momento que ele deixasse de enxergar a beleza da vida, a beleza da espiritualidade e se comunicasse com as pessoas através de versos, através de músicas, falando de Jesus das mais variadas formas. Então, com esses versos de Mileco, eu falo para cada um de vocês que Jesus veio. Ele é a esperança dos nossos passos, ele é a certeza das nossas vidas, ele é a bússola que direciona a nossa caminhada e, sobretudo, é o grande sol que nos aquece e nos impulsiona a seguir em frente. Quando Jesus veio ter conosco, ele tinha uma forma bastante especial de nos ensinar, porque ele contava histórias. Eu fico pensando a beleza de contar histórias, porque hoje eu tenho uma filha que fez 6 anos, e quando eu quero que ela aprenda alguma coisa, a melhor forma é contar histórias. Quando eu vejo um professor querendo ensinar um aluno, a melhor forma é contar histórias. Então Jesus falava através de parábolas. O que são parábolas? Narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem de fundo moral, seja através de um símbolo, de uma metáfora, de uma analogia, porque Jesus queria ganhar o nosso coração, que a sua mensagem se imortalizasse e que nós aprendêssemos com a suavidade do seu verbo a forma como deveríamos nos portar no mundo. Nós poderíamos elencar pelo menos 3 razões pelas quais Jesus falava através de parábolas. A primeira delas, quando a gente fala através de histórias, a mensagem chega mais diretamente ao coração. Quer um exemplo? Se eu viesse hoje falar sobre amor, e vou falar sobre amor, e falasse assim, o amor é um substantivo abstrato que alguém sente e faz aquecer. Vocês até entendem, mas se eu conto uma história de amor, se eu falo de Maria Santíssima, se eu falo de Jesus, se eu falo, por exemplo, de Irmã Dulce, vocês entendem melhor através do conceito, da narrativa ou através de uma história? Jesus falava através de histórias porque as pessoas simples da época entendiam melhor. E a narrativa parabólica, ela é tão poderosa que hoje, quando a gente faz um curso de oratória, um dos recursos que a gente aprende no curso chama-se storytelling, do inglês, contação de histórias. Porque uma forma de enriquecer o ensino é contando histórias. Uma segunda razão pela qual Jesus falava por parábolas é que ele falava conforme os tempos e os lugares. Qual o tempo que Jesus vivia? Cerca de 2000 anos atrás. Qual o lugar? A antiga Palestina, o reino de Israel. Com quais pessoas? Ele falava com pessoas simples, com mulheres donas de casa, com pescadores, com homens que cultivavam o campo.
Então o discurso tinha que ser apropriado ao entendimento daquelas pessoas. Então o recurso de falar por parábolas é a forma didática que Jesus se utilizava para falar dentro das possibilidades de cada um. Vejam, se eu sou um professor universitário, eu posso dar uma aula da universidade para uma criança? Ela não vai entender. Posso falar com toda a técnica adestrada de um professor para um jovem, um adolescente? Ele não vai entender. Então Jesus falava conforme os recursos que se tinha na época. Por exemplo, quando ele queria que a mulher de casa entendesse, ele contava a parábola do fermento, falava do pão, ele falava das coisas simples do dia a dia. Por exemplo, ele falava do colar de pérolas. Quando ele queria falar com os homens pescadores, ele falava do peixe, ele falava da rede. Quando ele queria falar com os agricultores, ele falava do grão de mostarda. Ele falava de colheita, de ceifa, ele falava de senhores, de trabalhadores, tudo adequado ao tempo em que ele vivia. Mas há um terceiro meio através do qual Jesus falava por parábolas, é que as parábolas são atemporais. O A quer dizer que a gente não consegue circunscrever num tempo, porque as parábolas são sempre atuais. A mesma parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, que Jesus contou há 2000 anos atrás, elas são atuais nos dias de hoje. Por quê? Diz o benfeitor Emmanuel, na questão 291 do livro O Consolador, que parábolas são sementes, que Jesus atirava ao solo e as sementes germinavam. Vinha a planta, depois vinham as folhas e, por fim, os frutos. O que isso quer dizer? Quanto mais a gente cresce em espírito e verdade, através da mesma parábola que Jesus contou, a gente adquire conhecimentos novos. Por isso que as parábolas são as mesmas. Há 2000 anos atrás eu entendia de um jeito, eu estava na semente. Há 1000 anos atrás eu entendia de um outro jeito, eu talvez já estivesse no caule. E hoje, com os auspícios, com o entendimento da doutrina espírita, eu já consigo colher frutos renovados, porque a doutrina espírita é o Consolador prometido. Feito esse breve introito, essa breve introdução, vamos agora entrar nessa parábola do bom samaritano. E eu desde já deixo para vocês que o entendimento dessa parábola é capaz de trazer para cada um de nós, em resumo, o entendimento do próprio Evangelho. Querem ver? Vamos juntos. Se vocês quiserem abrir, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versos. Gente, a gente pode falar verso ou versículo. As duas formas estão corretas. Versos 25 a 37. Eu me valho muito do Novo Testamento. Eu usei aqui um fundo de tela, não está dando para ver. Do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Por quê? Além de um grande amigo, de um grande trabalhador espírita, ele foi buscar no original em grego e trouxe uma tradução confiável, com notas de rodapé, que a gente pode pegar e dizer assim, está apropriado para a nossa leitura dos dias atuais. Como que a gente vai fazer? Eu vou narrar a parábola e vou parando para que a gente possa fazer as costuras, o entendimento. Nós vamos pérola por pérola. Um doutor da lei chega até Jesus e pergunta, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus redargue aquele doutor da lei. Que é que está escrito na lei? Como tu lês? Vamos parar? Se era um doutor da lei, é porque fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal que tinha na época em Israel. E era um tribunal que detinha não apenas o poder judiciário, mas era o poder executivo e legislativo junto. Eram 72 homens que cuidavam dos destinos do reino de Israel. Eram homens inteligentes. Eram homens que conheciam a lei.
Então, aquele doutor da lei era um profundo conhecedor da lei, dos costumes, das regras que se tinham à época. E ele vai perguntar a Jesus como é que se faz para herdar a vida eterna. Primeiro, ele reconhece a autoridade em Jesus. E, ao mesmo tempo, ele tinha dúvidas na própria interpretação que ele fazia. E Jesus, o que é que está escrito na lei? Primeira pergunta. Mas há uma segunda pergunta. Como tu lês? E aqui é uma coisa fabulosa para o nosso estudo. Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como nós lemos. Porque usualmente as nossas interpretações são interpretações da nossa subjetividade. É a nossa forma de encarar determinados assuntos. Por exemplo, se eu ler um texto, eu posso interpretar de um jeito. E às vezes uma outra pessoa, quando lê o mesmo texto, interpreta de outro jeito. Então Jesus queria saber o que estava escrito e como ele interpretava, como ele entendia. E ele responde: amarás ao teu Deus de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma, de toda a tua fé, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E até aqui não há nada de especial, porque são versos constantes do Antigo Testamento. Lembram? Era um doutor da lei, conhecia a Torá. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A Torá é a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, está escrito: amarás ao teu Deus de todo o teu coração. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o doutor da lei tinha uma dúvida. Ou tinha uma dúvida, ou tinha uma certeza e queria ver o que Jesus iria dizer para ele. Quem é o meu próximo? E aqui a gente precisa fazer uma outra parada, porque naquela época haviam 2 correntes rabínicas. Uma corrente do rabino Shammai, outra corrente do rabino Hillel, ou Hillel. Esse rabino é o mesmo que está constante, o nome dele, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha como tudo está interconectado. Dizia Shammai que o meu próximo é apenas aquele que professa a mesma fé. Dizia Hillel que não, o meu próximo são todos, são os judeus e igualmente os gentios. Então o que ele perguntava a Jesus era: quem eu devo amar como meu próximo? Eu sigo a interpretação de Shammai e amo apenas os judeus, ou sigo a interpretação de Hillel e amo todo mundo? Como essa parábola é atual. Porque nos dias de hoje, será que a gente não vive essa mesma pergunta? Quando muitas vezes nós achamos que devemos amar tão somente aqueles que pensam, que agem, que seguem a mesma cartilha que eu? E olha o que Jesus responde, porque aí ele começa a contar uma história. E é através da história que ele queria que a resposta feita que a pergunta feita ganhasse uma resposta. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E aqui é um caractere bastante especial, porque Jesus não diz o nome do homem, não diz quem era o homem, diz apenas que ele descia de Jerusalém para Jericó. Essa descida, meus amigos, é uma descida geográfica. Eu estive na Terra Santa. Jerusalém fica 800 metros acima do nível do mar. Jericó fica 200 metros abaixo do nível do mar. Fica ali no mesmo nível do Mar Morto. Então, uma descida de 1.000 metros, o que corresponde a 1 quilômetro. Além de ser uma descida geográfica, é também uma descida simbólica, porque em Jerusalém localiza-se o templo, o lugar das orações, das oferendas, e Jericó, a cidade do comércio, a cidade da promiscuidade, a cidade que a rainha egípcia Cleópatra adorava visitar, porque ali ela encontrava quinquilharias, ali ela tinha as facilidades que tanto gostava.
Então essa descida, além de geográfica, era uma descida espiritual. Sair do lugar do templo para o lugar da materialidade. Descia um homem. Quando foi assaltado, foi roubado, foi deixado morto à beira do caminho. E narra Jesus que por aquele homem semi-morto passam 3 personagens. E a gente precisa meditar nessas 3 personagens para fazer um exercício psicológico para saber se a gente se identifica ou não com algum desses 3 personagens. Porque o primeiro era um sacerdote. Se é um sacerdote, é alguém que cultua a Deus. É alguém que está no templo à época com o seu ministério. E Jesus diz que passa e vai adiante, não ajuda. Qual o perfil desse sacerdote? É alguém que tem a lei nos lábios. É alguém que professa a religião apenas de uma forma dogmática, de uma forma exterior. Porque visualizando um homem caído à margem do caminho, é incapaz de movimentar-se, de amar. Será que nós somos esse tipo de religiosos que a gente tem o culto na ponta da língua e muitas vezes o coração ainda fechado ao amor ao próximo? A pergunta que eu me faço todos os dias. E aqui é um outro detalhe histórico. O sacerdote, ele não sabe quem é que está caído na beira do caminho. Lembrem-se, Jesus não disse quem era, nem disse o nome. E provavelmente era da corrente de Shammai, porque um judeu só ajuda outro judeu. Ele não ajudou. E há um outro detalhe histórico. Se ele estava semi-morto na beira do caminho, um judeu não pode ter contato com sangue. Se ele tiver contato com sangue, ele tem que voltar para o templo para fazer todo um ritual de purificação. Então, o perfil psicológico daquele sacerdote era: eu cumpro a lei, mas não ajudo o meu próximo. A mensagem que Jesus estava nos passando era essa. Quando pelo mesmo caminho passa um levita. Levita, filhos da tribo de Levi. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente se dá conta que Jacó teve 12 filhos. Os filhos de Levi descende Moisés, descende Arão, e esses são considerados os sacerdotes. Um sacerdote hebreu só pode vir da tribo de Levi. Então, da tribo de Levi, vêm os sacerdotes e vêm os levitas. E quem são os levitas? São aqueles que ajudam na cerimônia do templo, ou seja, estão colados com os sacerdotes. Qual o perfil psicológico do levita? Ele dá-se conta que o sacerdote passou antes dele e faz a seguinte indagação íntima: se o meu sacerdote passou e não ajudou, eu que sou o ajudante, que estou num grau menor na hierarquia do templo, eu vou ajudar? Perfil psicológico do levita: um homem guiado por outro homem, e não um homem que era guiado pelo amor de Deus. Uma parábola, também no livro de Lucas, que diz assim: quando um cego guia outro cego, os dois caem no abismo. Então, nós estamos no mundo não para seguir homens, mas para seguir Jesus, para seguir Deus e a sua lei de amor. Mas Jesus fala de um terceiro personagem, que era um samaritano. E aqui é uma riqueza, uma beleza, porque o samaritano o ajudou. Foi o único que se compadeceu do homem caído à margem do caminho. Mais uma vez, eu preciso fazer uma digressão histórica. Quem eram os samaritanos? Meus amigos, eu quase fui padre, então eu tive a oportunidade de estudar o Antigo Testamento e vou fazer uma digressão histórica com vocês aqui agora. Se ficar chato, vocês me falam. Nós sabemos que o reino de Israel teve 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Aser, Gad, José e Benjamim.
que foram cativos no Egito por 400 anos. Depois, guiados por Moisés, eles voltam para a terra prometida, a Canaã, não sem antes peregrinar 40 anos pelo deserto do Sinai. Quando eles retornam para o reino de Israel, como eram 12 filhos, eles se dividem em 12 tribos. Essas 12 tribos, cada uma tinha o seu pedaço. Primeiramente, eles se organizam através de juízes. Cada juiz era responsável por uma tribo. Depois eles resolvem unificar o reino de Israel. De juízes, por exemplo, Sansão foi um juiz. Samuel foi outro juiz. Eles resolvem passar a ser um reino unificado. E Israel teve 3 reis enquanto um país unificado. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Salomão teve um filho chamado Roboão. Mas Roboão era autoritário, duro, cobrava impostos muito pesados. E Salomão, quando desencarnou, teve uma espécie de primeiro-ministro chamado Jeroboão. E Jeroboão disse assim: Roboão, se você continuar autoritário, duro, cobrando as pessoas igual você cobra, os reinos de Israel vão se dividir. Eu sou o rei, eu faço da forma que eu quero. O reino se dividiu. A parte do sul, as tribos de Judá e Benjamim continuaram com o nome de Judá, capital em Jerusalém. As 10 tribos do norte continuaram governadas por Jeroboão, com capital na Samaria. E aí a gente começa a entender a parábola. Porque a tribo de Judá era inimiga da tribo de Israel, porque o reino do norte ficou conhecido como o nome de Israel, com capital na Samaria. E eles brigavam, brigavam, brigavam. Eram duelos intérminos. E essa briga ficou ainda mais renhida quando, em 722 a.C., Sargon II, que era o governador da Síria, invade o reino do norte, o reino de Israel, acaba com aquele reino do norte, leva todo mundo cativo para a Síria. E quando eles retornam, já estava todo mundo falando aramaico. O credo tinha se misturado, de forma que o reino do sul, Judá, disse assim: além de nossos inimigos, eles agora também se tornaram um povo idólatra, que não cumprem a Torá. Então o ódio ficou ainda maior, porque eles julgavam que os costumes hebraicos do norte haviam se misturado com os costumes pagãos assírios. Então, quando Jesus narra que era um samaritano que estava descendo e que ajudou, e essa história estava sendo contada por um doutor da lei, ele estava dizendo que um inimigo visceral, um inimigo milenar, foi aquele que ajudou. Olha a essência da parábola. E o samaritano ajudou, levou para a hospedaria, não sem antes colocar vinho e azeite. Até aqui é uma explicação. Por que vinho? Porque vinho tem álcool, e o álcool tem propriedades antissépticas. Por que azeite? Porque o azeite é emoliente, e naquela época se usava azeite em feridas, ou seja, o samaritano se compadeceu, levou para a hospedaria e disse: cuida desse homem, e amanhã, quando eu retornar, eu procurarei saber se tenho mais algo a pagar. E conta a narrativa de Lucas que ele deixou 2 denários. E até aqui é uma explicação. Por que 2 denários? Se ele deixou num dia para voltar no outro, o denário é a remuneração por um dia de trabalho. Então, se são 2 dias, 2 denários. Olha como a história de Jesus é perfeita. O inimigo visceral foi aquele que ajudou. Terminada a parábola, Jesus então pergunta ao doutor da lei. Lembra a pergunta que você me fez lá atrás? Quem é o meu próximo? Agora sou eu que te pergunto. Nessa história que eu contei, quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho?
O doutor da lei, no seu orgulho, ele não quis dizer que foi o samaritano, porque ele precisaria dizer que era o inimigo. Mas ele reconheceu, dizendo simplesmente, aquele que agiu com misericórdia. E Jesus então lhe disse, palavras de vida eterna, vai tu e faze da mesma forma. Olha que parábola bonita, meus amigos. Porque até misericórdia tem um sentido profundo. O que é misericórdia? Mísero, pobre. Córdia, coração. Nós colocarmos o nosso coração por sobre a miséria da outra pessoa, por sobre a dor da outra pessoa. Por isso Jesus disse na primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito. Quando eu coloco o meu coração por sobre o sofrimento da outra pessoa, eu me torno misericordioso. Então, o entendimento dessa parábola diz para cada um de nós que a mensagem de Jesus é fulcrada, é centrada no amor, na misericórdia. É centrada na convivência entre as pessoas. Era como se ele estivesse dizendo àquele doutor da lei, vamos parar com essas rixas eternas, de Reino do Norte, Israel, capital na Samaria, Reino do Sul, Judá, capital em Jerusalém. Vamos parar com essa questão de disputar se Deus deve ser adorado no Monte Gerizim ou adorado no Monte Sião, em Jerusalém. Vamos começar a ser irmãos. O meu mandamento é que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Vamos parar com essas desavenças e entender que a minha proposta é a proposta de convivência pacífica, de misericórdia, de entendimento do outro da forma como ele se encontra. Então, o entendimento da parábola do bom samaritano nos dias atuais nos traz um roteiro de como nós podemos viver a nossa vida. Não por outra razão, quando Allan Kardec resolveu escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, indo para uma praia no norte da França, ele faz o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E tira uma parábola do Evangelho de Lucas para colocar nesse capítulo 15, parábola do bom samaritano. Para ilustrar que a proposta de Jesus não é feita de ritos exteriores, de dogmas, de palavras, mas é feita de amor, é feita de entendimento, é feita de misericórdia, é feito dos nossos atos diários de colocar o nosso coração por sobre todo aquele que sofre. Não foi isso que Jesus fez a vida inteira? Não foi Jesus que curou 10 rancenianos e apenas um voltou para agradecer? Não foi Jesus que curou Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, quando levaram ele até a casinhola de Simão Pedro e ele, tu acreditas que eu te posso curar? E o amor de Jesus, levanta-te e anda. Não foi Jesus que, amando, restaurou Miriam de Migdal, Maria de Magdala, dizendo, minha filha, nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre a casa em ruínas? As primaveras são as esperanças em Deus, as ruínas somos nós. Não foi Jesus que, chamado por um administrador da sinagoga em Cafarnaum, de nome Jairo, minha filha morreu, mestre, mas eu ainda tenho uma esperança, vamos na minha casa. E ele vai até a casa de Jairo e diz, Talita. Talita não é o nome da menina. Talita quer dizer menina. Quando a gente estuda o aramaico, Talita quer ainda dizer proximidade, carinho, algo do tipo, meu bem, menininha, levanta-te. Não foi Jesus que escolheu pescadores rudes para se tornarem seus apóstolos? Não foi Jesus crucificado no meio de 2 ladrões, Dimas e Giestas, e Dimas, mestre,
lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E ele, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Não foi Jesus que antes de estertorar, porque Longinos, percebendo que ele demorara a morrer, alça uma lança no seu peito, e ele, em nome do amor, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, a parábola do bom samaritano é um roteiro de conduta para cada um de nós. Quando perceberes uma pessoa, não pergunte para que time ela torce. Não pergunte em quem ela vota. Não pergunte qual o credo dela, mas veja nela um filho de Deus. Era assim que Francisco fazia. Poucas pessoas se dão conta que Francisco foi um samaritano nos dias da Úmbria. Porque Francisco saía conversando com animais, às vezes deparava-se com o ranceniano. Dizem os biógrafos de Francisco que ele beijava as feridas dos rancenianos. E nunca foi portador de lepra, porque em nome do amor ele transmitia todo o bem para aquelas pessoas. O mundo hoje, meus amigos, tem falado tanto de ódio, tem falado tanto de divisão. Parece que as pessoas têm escolhido os muros. Olha, aqui eu vou estabelecer um muro. Eu fico de um lado, você fica do outro. Mas a mensagem de Jesus é: derrubem os muros, construam pontes. Eu visitei a cidade de Berlim por 2 vezes. E visitando Berlim, eu ficava naquele muro de Berlim olhando, e às vezes as lágrimas rolando. Eu fico imaginando que os alemães, olha, mais um maluco vindo do Brasil. Mas eu pensava, Senhor, como nós construímos muros. Porque de um lado ficava o pai, do outro lado ficava o filho. De um lado ficava o atacante do time de futebol, do outro lado ficava o zagueiro. As pessoas não podiam, depois da construção do muro, se encontrar mais. Até que o muro caiu. Mas os muros devem cair não só os físicos, mas os muros psicológicos. 2025. Que seja o ano de nós nos aproximarmos das pessoas, como Chico se aproximava. Chico Xavier. Porque não havia ninguém que se aproximasse do Chico e que não recebia um ósculo, um beijo de amor, um abraço de esperança, uma proposta, uma vibração positiva para viver a vida. Quantas pessoas se aproximaram do Chico? Eu me recordo de uma mulher que apresentou Lourdes, uma poesia tão mal feita para o Chico uma vez. E Chico, minha filha, que poesia linda! Como você escreve bem. Não que a poesia estivesse bonita, mas ele levantou o ânimo da mulher. Será que hoje nós levantamos o ânimo da mulher ou nós andamos pisando nas pessoas? Porque para achar defeito é fácil. O cristão acha virtudes. O cristão vê beleza. O cristão vê o aspecto positivo. O cristão olha para a mulher pega em adultério, como Jesus olhou: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Como é bom ser cristão. Como é bom saber desse homem incomparável que foi Jesus de Nazaré. Como é bom nos dias de hoje relembrar dele o amor incompreendido. Aquele que falava do perdão 70 vezes 7, o perdão infinito. Aquele que escolheu as parábolas para falar conosco. Porque éramos crianças, pequeninos, tínhamos a ignorância, e ele, meu filho, um homem, caiu. Passou um padre, ou um pastor, ou um orador espírita, estou atualizando, e não foram capazes de atender. Porque estavam com a cabeça apenas no credo, quando o compromisso é de conduta. Depois passou aquele que está todos os dias estudando lá na igreja,
ou lá na casa espírita, também passou. Porque pensou, se o meu palestrante ou o meu médium passou, deixa eu seguir o que ele está fazendo. Até que passou aquele que eu considero o homem mais terrível da sociedade. Aquele que, se eu pudesse, eu colocava numa prisão, ou desejaria mal para ele. E esse foi lá e socorreu o caído. Essa mensagem de Jesus. Porque nós não seremos contabilizados por um compromisso apenas de fé, mas por um compromisso de conduta. Que as nossas condutas de amor, então, possam tornar o ano de 2025 mais vistoso, mais valoroso, mais pacífico, mais harmonioso, e que nós sigamos em paz. Sigamos como os bons samaritanos de um mundo que ainda fala de guerras, de um mundo que ainda vive percalços os mais diversos. Ó Senhor, deixa-me ser um samaritano na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Ó Senhor, deixa-me ser um samaritano, colocando a rosa solitária na fresta da montanha, a ponto de estatuir beleza no altar da natureza. Ó Senhor, deixa-me ser um samaritano, como um copo de água fria, para matar a sede e a agonia daquele que anda desconsolado. Ó Senhor, nós sabemos que Tu veio. Abraça-nos a alma e deixa-nos seguir contigo, porque Ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Beijo grande e até uma próxima.